nós vamos observar em todo o processo bíblico que Deus é um Deus enviado, é um ser enviado. Deus está em missão desde o início. Desde o início, Deus está em missão. Ele é protagonista na missão, a ponto da gente poder, sem muitos problemas de convergência teológica, dizer que se há uma missão, há uma missio Dei, há uma missão do próprio Deus, no processo de resgatar a sua boa, mas caída criação. Então nós vamos observar esse movimento no drama da Escritura em que Deus, ele se mostra como enviado, ou como também enviador, né? Tanto nas suas aparições, quanto também no enviar dos anjos, quanto no aparecer a Abraão, aliás, a Moisés, no aparecer a Abraão, no chamar Abraão, no aparecer a Moisés, no convidá-lo a libertar o povo, né? Na ideia da nuvem de fogo e da nuvem de fumaça, onde nós vemos ali a representação de um Deus que quer estar perto, que quer tabernacular com o seu povo, que quer habitar no meio do seu povo. E aí isso se espelha também no Santo dos Santos, tanto no tabernáculo, como mais na frente no templo, até que nós chegamos ao ápice, né, que é a revelação de Deus na sua encarnação em Emanuel. Deus que era pelo povo e que estava com o povo em momentos muitas vezes enigmáticos e dramáticos no processo de libertação, ele agora é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. E Jesus, ele também vai dizer que volta, né? Então esse processo em que Deus quer estar conosco, ele está sempre se auto-enviando. Então nós poderíamos dizer, usando uma categoria mais teológico-missiológica, há um movimento intertrinitário na revelação de Deus na história, em que há uma proeminência maior do Pai, revelando-se no Velho, do Filho na sua vinda no Evangelho e na ação agora do Espírito Santo sobre a igreja. Então, onde é que eu quero chegar? Ou, aliás, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu sei mais ou menos de onde eu quero partir. Eu quero partir de uma premissa real aqui. Aquela ideia de uma separação de um povo em instamentos, em castas, em grupos, ele se encerra em Jesus. Aquela ideia de grupos específicos que tinham, pelo menos guardavam aquele senso missionário, não só o senso da divindade que permeava o povo, mas o senso missionário, ou pelo menos o senso de comprometimento com Deus que estava sobre os reis, sobre os profetas e sobre os sacerdotes. Aquilo em Cristo é ampliado para todo o povo, para toda a igreja. Eu preciso começar por aqui porque, pessoalmente, entendo, e a partir também de reflexão, que nenhum grande movimento revolucionário, benigno, cristocêntrico, vai acontecer apenas com plantadores de igreja. Esse papel do plantador é essencial, o papel de vossas senhorias é essencial, mas é um papel que pode simplesmente chegar às raias da insensatez, da solidão insensata ou da desconsideração exatamente de algo que é tão claro nas Escrituras, mas nós fomos impedidos em um processo histórico de desenvolvimento da eclesiologia cristã, de entender exatamente a força do argumento que Paulo está falando aqui no capítulo 4, quando ele vai apontar para a liderança não como aqueles que vão jogar bola no campo, mas como os verdadeiros coaches de uma multidão de pessoas conquistadas na cruz por Jesus, que vão servir como efetivamente a força motriz do processo. Olhem só, eu posso usar até um exemplo infeliz, me perdoem pela infelicidade talvez do meu exemplo, mas o que nós estamos vendo hoje no Brasil, em que nos 4 cantos dessa nação, por exemplo, estão estourando movimentos como o do MST, bloqueando ruas, né, movimentos nas repartições públicas. Eu, como funcionário público, já tive o desprazer, né, de ser tornado refém, uma vez, dentro do meu próprio gabinete. E isso aconteceu o ano passado. Se nós vemos hoje um movimento extremamente coeso em torno de uma ideologia, e observem, eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre essa ideologia, mas uma coisa real. O lulopetismo e o movimento de esquerda no Brasil conseguiu descentralizar
ou policentrizar o poder. Dividi-lo de tal maneira a ter uma influência policêntrica. Podemos dizer que o que era um discurso pequeno, sindical, ele ganhou as universidades, ele ganhou os departamentos de sociologia, de ciências sociais, de direitos, os centros jurídicos. E, repito, não quero fazer aqui uma análise de mérito do quanto isso é bom ou ruim, porque não é aqui o nosso ambiente, mas mostrar o quanto uma visão policêntrica de influência foi essencial para que o lulopetismo pudesse ter tentáculos em toda a nação, inclusive unindo as esquerdas. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que a igreja, salvo algumas exceções que nós vamos observando de lugar para lugar, ela tende a ser uma massa burra, uma massa que não reflete sobre a sua própria responsabilidade. Por quê? Porque ela aprendeu a ser, de alguma maneira, ninada como criança a vida toda. E a culpa, muitas vezes, por uma igreja mimada, ninada, inoperante, e que olha para os seus líderes na expectativa de que eles continuem sendo os heróis, como o Marquito aqui nos enfatiza, que não há heróis ali em Hebreus, há exemplos de fé, não há heróis, há um herói, e esse herói faz uma convocatória, e essa convocatória, ela é lançada para todos aqueles que vão levar consigo o seu nome, quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aquele envio, você vai observar, é um envio não apenas apostólico. Quando eu falo envio apostólico, eu me refiro ao envio dos 12, ali há um envio dos 120, ali é um envio também de mulheres que estavam ali é um envio de discípulos que não tiveram sequer os seus nomes nominados, ditos na Bíblia, que a gente não conhece, talvez só vá saber mesmo na glória de Deus como é que era o nome daquelas 120 pessoas que estavam ali. E o que me impressiona é que realmente nós temos uma tendência muito perigosa de concentração, ora, de centros de poder ou de centros de ação missional na igreja, e ora, muitas vezes, fruto também de uma colonização de viés católico, daqui a pouco eu quero falar para vocês sobre isso, que nos impede de enxergar a quantidade de tesouros e de valores que estão sentados nos bancos das nossas comunidades, ou que vão ser trazidos por Deus às suas comunidades, com um potencial incrivelmente avassalador, mas elas precisam ser vistas como instrumentos úteis nas mãos de Deus. O ponto aqui, gente, é que Paulo vai dizer para nós uma coisa, e aqui, resguardada a opinião contrária de vocês, não entendo a contemporaneidade do ofício apostólico hoje, não temos base para isso, tá? Na história da igreja não temos base para isso, nos pais da igreja não temos base para isso, não temos base para isso nos 20 séculos de cristianismo, é algo extremamente novo, extremamente recente, extremamente pós-moderno, a ideia do ofício apostólico ser restaurado. Ofício apostólico, aqueles 12, com a virtude que eles tinham e com a virtude dada por Deus de comissionamento, eram específicos para aquela época. Então, eu quero resumir o seguinte, quando Paulo vai falar, primeiro apóstolos, depois profetas, talvez se referindo àqueles que receberam a inspiração das Escrituras, evangelistas, os que espalharam a boa nova, e os pastores e mestres que começaram a cuidar daquelas igrejas e alimentá-las, eu queria resumir aqui a liderança de uma igreja, a liderança de um povo, a liderança de uma comunidade. Paulo vai deixar muito claramente para nós, claro que o objetivo que Deus deu à liderança como um bem à igreja, não foi consumi-la na estagnação, ou consumi-la nos trabalhos contínuos, quando na realidade ele está dizendo que a liderança aqui ela serve para aperfeiçoamento. Quem serve para aperfeiçoar os outros, embora jogue certas vezes no campo, ele tem uma tarefa essencial de ser menos chão de fábrica e muito mais catalisadores de movimento. Catalisadores de movimento, eu diria isso. Jesus foi um catalisador de movimento apostólico.
movimento de envio. Ele catalisou, ele acreditou em 3 anos, investiu em 3 anos, e em 3 anos ele prepara um colégio que seria, pelo poder do mesmo Espírito, diga-se de passagem, que nós temos hoje não é diferente, não há um poder diferente do Espírito Santo no primeiro século para o século 21, é o mesmo Espírito de Deus, amém, gente? É o mesmo Espírito de Deus que está conosco, é o que estava no primeiro século, não há mudança nem qualitativa, nem quantitativa, é o mesmo Espírito Santo. E nós vamos observar que Jesus, como um catalisador de movimento, ele é o primeiro a dar lições sobre isso, sobre acreditar no potencial das pessoas que ele iria ungir. E ele faz isso com galhardia, a ponto de, passando 3 anos e meio, tá? 3 anos e pouquinho, ele cria a massa crítica que seria capaz de colocar o mundo de cabeça para baixo. Eu não consigo entender como o nosso poder transformador nos dias de hoje possa ser menor que o poder transformador que Deus deixou intrinsecamente dentro do corpo dele. Eu não tenho como entender isso. E eu uso muito uma metáfora que eu acho interessante sobre o futebol. Eu nunca vi os nossos técnicos, nem das seleções de 70, 74, 78, 82, eu não vi nenhum deles, nenhum dos técnicos, entrar em campo para bater uma falta. Eu não vi nenhum deles entrar em campo para resolver um problema de passe e de agregação no meio de campo. Nunca vi nenhum deles indo para a trave agarrar o gol. Inclusive, eu não sou um grande admirador do futebol, sou mais aquele futebolista de Copa do Mundo, mas pelo que me consta, no passado, não existia nem aquela linha da frente em que o técnico poderia andar, como hoje pode, dando sinais e chamando o capitão do time, dizendo, você tem que fazer isso, você tem que realizar aquilo, e o técnico, ele tem uma função. O técnico não vai dar talento para ninguém. Neymar nasceu com aquele talento dele. Mas o técnico, ele vai transformar aquele talento em algo que dê frutos ao elenco, ao time. Então, um grupo de jogadores de futebol, eles têm as suas próprias preferências, as suas próprias percepções, os lugares onde eles agem melhor dentro do campo, e o técnico, entendendo isso, ele vai escolher, ele vai organizar um esquema de jogo, ele vai organizar aquelas jogadas. Mas ele, ai dele, 3 vezes, 4 para não esquecer, ai dele, se ele entrar no campo. Se o técnico ultrapassar aquela linha e entrar no campo, ele pode ser expulso do campo. E ele entende isso muito bem. Gente, nós criamos um monstro, e eu vou dizer como ele surgiu, e agora eu vou fazer uma pequena análise histórica sobre o desafio de liderar em implantação, não só em implantação, em revitalização e em manutenção de uma igreja. Nós podemos observar, e agora não é Bíblia, não vou falar de Bíblia agora, eu vou falar do processo histórico do papel da liderança cristã, desde o século I, ali com Jesus, tá? Passando por mais 3 fases, chegando na fase que nós estamos hoje. Bem, quem eram aqueles homens e mulheres? Quem eram aqueles homens e mulheres que viraram o mundo de cabeça para baixo? Primeiro, eram pessoas que amavam a Jesus, tinham sido convertidas, eleitas pelo Senhor, convidadas, chamadas irresistivelmente pelo Senhor. E aqueles homens e mulheres, nessa tarefa maravilhosa, eles tinham uma convicção: Deus está conosco. E Ele vai nos levar aos lugares mais inusitados dessa terra. A ponto, gente, de existirem pequenas comunidades cristãs espalhadas no mundo que não tiveram necessariamente a plantação apostólica. Nem todas as primeiras comunidades cristãs, elas tiveram um apóstolo necessariamente iniciando aquilo. Mas eram pessoas que se sentiam enviadas. A própria ideia de missão, missio, que vem do latim, significa algo que é enviado. Missão é, portanto, envio. E envio, gente, é a própria natureza da igreja. Escutem, uma das coisas que mudaram na própria percepção da tarefa missionária, nós colocamos muitas vezes a missão ou o departamento de missões da igreja como um departamento da igreja. Quando nós estamos falando da natureza da igreja.
A igreja tem uma natureza de um povo enviado. Não pode, na hora que você diz que tem um departamento de missões na sua comunidade, tudo bem, se você já tem, ou se você quer colocar, pelo menos esclareça as pessoas. Isso aqui é apenas, gente, uma maneira de catalisar o que toda igreja precisa fazer, porque ela é missionária por natureza. Foi o que aconteceu com a igreja americana. Ainda não cheguei na história do problema do papel da liderança no desenvolvimento do cristianismo. Mas o que é que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos foram o país mais enviador de missionários durante muitos e muitos anos. Basicamente, todos nós aqui, se tiver alguma exceção, basicamente todos nós aqui somos filhos de algum trabalho americano. Se você é assembleano, é americano. Se você é batista, a grande maioria veio do sul dos Estados Unidos. E eu estou falando das igrejas de missão, chamado protestantismo de missão, que vieram ganhar o Brasil para Jesus. Não cuidar dos membros de suas igrejas, como foi a princípio o luteranismo e o anglicanismo no Brasil. Eram, na realidade, igrejas que vieram para dar assistência espiritual depois da abertura dos portos brasileiros. Mas o ponto é o seguinte, nós vemos que os Estados Unidos, essa nação poderosa que enviou missionários para o mundo todo, ela esqueceu de se enxergar. O Ocidente, mais os Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, mandavam missionários para o terceiro mundo. Alguns com a visão de ganhá-los para Cristo, outros com a equivocada ideia liberal do progresso, de que eles iriam levar progresso através da escola e que o problema da América Latina era, na realidade, educação, desemprego, misticismo. Não importa. A questão que eu quero mostrar agora para vocês é que nós fomos sempre um campo missionário. Durante muitos séculos nós somos campo missionário. Pessoas vinham para cá. E o que é que a igreja americana começa a perceber? Ela começa a diminuir, ela começa a se tornar irrelevante dentro do seu próprio país, enquanto continuava ditando as regras da plantação de igrejas no mundo. Porque eles mesmos não tinham percebido que ao invés de serem igrejas meramente missionárias, que é sinônimo de uma igreja que manda missionário para fora, ou que manda missionário para outro lugar, elas precisavam encarar novamente a natureza mesma e própria de ser uma igreja eternamente enviada. Ou seja, daí é que surge um novo vocabulário, que se tornou até legal. Hoje ele é tão pluriforme e ele é tão cheio de sentido que a gente já nem sabe mais o que é que significa missional. Algo muito novo, algo que começa com Daryl Gooder, nos anos 90. Esse nome missional, ele entra no vocabulário das igrejas mais ou menos em 1998. Então tem muito pouco tempo. Pela obra clássica, Igreja Missional, do Daryl Gooder e outros pensadores do cristianismo. O problema é que nós ainda mantemos no Brasil, e aí, gente, eu estou aqui tentando lutar contra um vírus que nos pica. Nós continuamos usando, muitas vezes, os mesmos padrões das missões que nos fundaram. Nós continuamos tendo essa percepção que missionário é necessariamente aquele que vai passar, e com todo respeito, viu gente, e aqui quem vos fala não tem nenhum problema com a educação teológica. Eu, de maneira seguida, eu passei 12 anos estudando teologia, em graduação, mestrado, doutorado. Eu não tenho nenhum problema com isso, então vos falo com muita tranquilidade, não é de alguém que é revoltado com a teologia, muito pelo contrário. A grande questão é que nós internalizamos esse conceito de que os verdadeiros enviados da igreja são os missionários que nós enviamos, que deixaram tudo para trás para fazer a obra de Deus, ou talvez os missionários pastores que vieram. E agora nós encarnamos esse papel. Nós estamos reproduzindo um equívoco. Primeiro, ele é antibíblico, porque nós desconsideramos, na prática, aquilo que teoricamente nós aceitamos, de que todos os cristãos, todos têm o Espírito Santo. Todos são habilitados a levar essa palavra adiante. Todos. Agora isso está na teoria. Isso é teórico. Nós não conseguimos descolar isso dos nossos anais de reflexão teológica.
me permitam uma expressão, chega até a ser intelectualmente orgásmico. A ideia do sacerdócio universal de cada cristão, que foi recuperado, graças a Deus, no século XVI, por Lutero e Calvino. Que chegaram, inclusive, Lutero chegou a dizer uma coisa que talvez vocês não saibam. Lutero chegou a dizer, em um dos seus escritos, que a própria posição pastoral, ela não era algo que mudava a essência de quem a exercia. Antes, era um papel dado pela própria comunidade que poderia ser tirado pela própria comunidade. Lutero disse isso. Mas o sacerdotalismo veterotestamentário, ajudando aos que não entenderam a minha expressão, o sacerdotalismo do Velho Testamento é algo que ainda está apegado ao nosso conceito de liderança. Onde eu tenho ido, para conferências que eu tenho ido, às vezes vendo os mesmos pastores durante 10 anos, que eu não aguento mais ver a mesma pessoa, eu tenho feito o seguinte desafio: leve o seu povo, traga o seu povo, torne a reflexão teológica um bem público, torne a reflexão teológica um bem de todos, torne a reflexão sobre a palavra, sobre o envio, sobre a plantação de igreja, algo que saia, gente, ou da academia, ou dos protótipos de academia, que são eventos como esse. E aqui eu não falo de maneira demeritória, eu estou apenas querendo lhes dizer que o processo aconteceu mais ou menos assim. Todos eram enviados. E a igreja expandiu, ela cresceu. Ela cresceu a ponto de haver uma palavra em Colossenses a respeito de que todos já tinham ouvido a palavra ao tempo em que aquela carta foi escrita. Há algumas divergências sobre todos em que sentido, o mundo conhecido, aquele lugar, aquela região, mas enfim, era um poder de dinamite que tinha na igreja, porque todos se sentiam enviados por Deus, todos se sentiam determinados a seguir. Gente, eu não estou negando e nunca negarei, porque isso para mim é desconstrução eclesiológica, a importância dos pastores em uma igreja, nunca. A importância dos oficiais em uma igreja, nunca. O problema não é a existência de oficiais na igreja, o problema não é a existência de presbíteros, pastores, diáconos numa igreja. Esse não é o problema. O problema é que nós tendemos a resgatar os contornos do ofício sacerdotal do Velho Testamento e trazer para agora, e esquecer que a nossa função como pessoas, vou até repetir, para que vocês não achem que eu sou um desconstrucionista pós-moderno. Repetirei para vocês, os pastores capacitados teologicamente, homens e mulheres que possam ajudar também os mais novos na fé, através do discipulado, através do acompanhamento, é importantíssimo. Eu não estou negando isso. O problema não é a importância do que fazemos, o problema é que nós estamos fazendo aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Esse é o desafio da liderança. É nos despregarmos daquilo que não é absolutamente bíblico. E eu não posso internalizar como sendo impositivo. Não, você tem que fazer isso, você tem que realizar isso. Isso é papel do pastor, o pastor que tem que fazer isso, o pastor que tem que visitar. Ora bolas, eu venho de uma denominação batista. E para nós batistas só há 2 ofícios, né? Isso na tradição batista, é o pastor e o diácono. E quando eu olho para a função, por exemplo, diaconal nos dias de hoje, nas igrejas batistas, e em muitas outras igrejas, e quando eu comparo, por exemplo, com a ousadia de Filipe, de sair e pregar o evangelho em Samaria, a ponto de levantar dúvidas no conselho apostólico de que aquela ida de Filipe, ela era espiritualmente válida, porque não era um apóstolo, que levou a ida ao checar apostólico. E nós vemos que depois daquele momento, quando eles perceberam que o Espírito Santo estava soprando sobre Filipe, que o que ele fez ali na sua jornada tinha sim valor eterno e valor de um plantador de igreja, esse assunto não é mais levantado nas Escrituras no Novo Testamento. Sobre a validade ministerial do ofício diaconal, transcendendo a mera, e eu digo mera, gente, não é em tom de desrespeito, é em tom de tristeza. Uma mera posição de coletores de dízimos e ofertas na igreja, e quando muito os que auxiliam na mesa. Isso é um absurdo. Então,
Nós vamos ver nas Escrituras esse ordenamento de um Deus que agora policentriza a influência. As influências no Velho Testamento eram unicêntricas. Era o rei, era o sacerdote, era o profeta. O cristianismo, ele policentriza a influência. Ele torna a influência um bem de todos, ou uma obrigação de todos os que têm o Espírito Santo. E estamos lá por trás, os plantadores, estamos lá por trás, a liderança da igreja, fazendo o quê? Nos certificando a cada manhã e a cada noite, que aquelas pessoas que Deus está nos dando uma a uma, estão sendo convocadas a jogar no campo e não subir para a arquibancada, enquanto eu estou no campo com os pastores. Eu descreveria 4 fases no papel da liderança e quero encerrar com um desafio de resgate disso. Primeira fase é a fase apostólica. Os líderes se viam como enviados e enviadores. Isso permanece na igreja primitiva, ela cresce no meio da perseguição. Imagina só como se explicar que foi uma das fases de maior expansão numérica do cristianismo, exatamente os tempos da perseguição até Constantino. Quem era que estava fazendo isso? Quem era que estava virando o mundo de cabeça para baixo? Me diga, meu irmão. Tenha coragem. Quem era? Era uma meia dúzia de bem-intencionados pastores que querem morrer pelo Evangelho? Ou era uma multidão apaixonada pelo Evangelho? Ou era uma multidão totalmente devotada ao chamado, à missão, a serem enviados? Isso acaba. Isso acaba exatamente quando o abraço do inferno abraça a igreja. Exatamente no momento em que o império pagão abraça a igreja cristã, eles restauram a necessidade novamente dos sacerdotes. A mediação sacerdotal, ela é reintroduzida na miscigenação do pensamento grego com a tradição romana e com o cristianismo, que ali, a princípio, vendo-se protegido a partir de então das perseguições de Roma, foi se dando e se deixando, a partir daquele momento, resgatar a ideia do sacerdotalismo lá do Velho Testamento. A ideia de templo, e vez ou outra eu vejo alguém dizendo, o culto é no templo, o templo da minha igreja é ali. Como? Que templo? Que templo? Me mostrem uma passagem no Novo Testamento em que algum apóstolo se refira ao lugar de reunião da igreja como templo. Um só. Um só. O único, porque o templo é unicêntrico. O templo de Jerusalém era unicêntrico. Todo mundo tinha que ir para lá para ver a glória de Deus. E Deus dá um jeito não só de policentrizar, nem sei se isso é um neologismo, é uma palavra que eu inventei, mas para que Deus policentrizasse ou tornasse policêntrica a influência do Espírito Santo e da igreja, ele tinha que fazer 2 coisas. Primeiro, destruir o templo, e segundo, impor perseguição em Jerusalém, para que a igreja de Jerusalém agora se funcionasse de novo como enviada e não esperasse que o mundo inteiro viesse conhecer a glória de Cristo ainda em Jerusalém. Então, nós estamos aqui em um processo de uma igreja apostólica, e aqui resguardado esse meu pensamento, que não entendo haver o ofício apostólico, que se exaure com os 12, mais Paulo, talvez Barnabé. A questão é que, dali para cá, ele dá um salto de volta a uma involução ao sacerdotalismo. Gente, sejamos francos. Qual foi a grande questão da reforma protestante? Foi a não aceitação dessa heresia. Eles não aceitaram que pessoas se posicionassem entre Deus e o pobre coitado
que se convertia, que precisava de um sacerdote, um mediador novamente, alguém que fizesse uma síntese, alguém que fosse, e nem falamos aqui em professores, porque a própria ideia de ensino, ela se perde na Idade Média, a religião se torna uma religião de sacramentos. Houve tempos que, durante muito tempo, até aqui no Brasil, antes do Concílio do Vaticano II, missas eram celebradas em latim. O padre de costas. Porque o que importava na realidade é que na hora da Eucaristia, o devoto fosse até lá na frente receber o corpo de Cristo e ter mais força para um dia a mais da vida. Nós observamos que a Reforma Protestante, ela vem com um golpe sobre a ideia do sacerdotalismo e ela vai aqui resgatar a experiência individual de cada cristão com o seu Deus, a ideia da salvação exclusivamente pela fé, exclusivamente pela graça, apenas através da mediação escriturística. E tantos outros solas, os outros mais solas. E eu não quero me concentrar nisso. Qual é para mim o problema da reforma? Ela começa bem quando ela dá um tiro no sacerdotalismo, quando ela vai olhar para cada cristão e dizer ali é um receptáculo, é um recipiente da glória de Deus, e ela passa a não assumir uma posição missionária. Escutem, observem que a questão da reforma protestante não foi uma questão de plausibilidade do cristianismo, porque o cristianismo era a religião do mundo. Você não vê movimentos missionários em Calvino e em Lutero. Me mostra. Me mostra a intenção de plantação de igrejas no pensamento de Lutero e Calvino. A gente pode encontrar algum fragmento. Talvez o envio que Calvino fez para a Baía da Guanabara, aqui ainda no século XVI, para iniciar uma colônia, a França Antártica. Mas não houve um movimento forte nesse sentido. Por quê? Porque a discussão não era plantar a igreja. A discussão era reordenar a sã doutrina da igreja. É por isso que há uma tendência, não estou dizendo que ela é ruim em si, mas se ela se concentra nisso, ela é perigosa, de que as igrejas reformadas, ela têm um tom extremamente professoral. O sacerdote agora dá lugar ao professor, aquele que vai corrigir os rumos da igreja. E nós estamos muito ligados nisso, né? As institutas, no que o outro disse, no que Calvino disse sobre isso, Lutero disse sobre isso. Tudo bem, gente, isso dentro do contexto, dentro do balaio, é uma bênção. A grande questão é que a igreja da reforma não enfrentou, na prática, não deu continuidade à ideia do sacerdócio. E isso vai ter o sepultamento final. Vou dizer quando é o sepultamento final. Sabe quando é que sepulta de vez a apostolicidade da igreja? Quando nós enfrentamos a modernidade. A modernidade, o iluminismo, a ideia da primazia da razão, tira Deus da equação, razão, ciência, método científico, naturalismo, tira Deus da equação, razão. O que é que acontece depois da Revolução Francesa no mundo e depois do iluminismo? Religião é um mal, cristianismo só nos legou guerras, cristianismo é uma tolice. Você que é cristão, tudo bem, mas vá ser em casa. Aí vem a quarta etapa, aliás, a quarta etapa no processo de expressão do que é ser líder cristão, que é a famigerada profissionalização. Como sobreviver no mundo moderno e continuar sendo respeitado no mundo moderno? Eu preciso de teólogos profissionais. Preciso de teólogos que façam mestrado, doutorado, que ensinem teologia nos departamentos de divindade, nos departamentos de teologia. Precisamos agora de seminários mais voltados à apologética. Eles vão ter agora que defender a fé no meio de uma destruição dos valores cristãos na modernidade, ou pelo menos
a tentativa de destruição dos valores cristãos. Então, olha como é que é a sequência na vida do antigo plantador. Isso é importante para você entender onde nós estamos. A Bíblia não vai dizer isso que eu estou falando para vocês. Porque a Bíblia encerra a sua doutrina no século I. E nós já temos 20 séculos de história que precisam ser analisados para que a gente veja onde nós erramos e possamos ouvir o clamor do Cordeiro à igreja de Éfeso. Olha onde vocês caíram, levantam e se arrependam de onde vocês caíram. Então, o antigo apóstolo, a antiga igreja apostólica, porque, gente, a gente está muito confiante naquela ideia, o próprio credo do Concílio de Nicéia, que vai dizer o credo apostólico, coisa assim, eu creio exatamente nessa igreja apostólica. A gente acha que é apenas, é também, mas não é apenas o fato dela ter sido construída sobre o fundamento dos apóstolos, mas construída a partir do movimento dos apóstolos. Não da doutrina apenas dos apóstolos, mas desse movimento policêntrico, de dentro para fora, não esperando que as pessoas venham visitar o seu templo. Se você está pensando em plantar igreja, com aquela expectativa, você está plantando igreja, que você vai convencer certas pessoas a irem para um culto interessante, uma série interessante que você vai fazer na igreja, você vai perder 90% do mundo e 90% das possibilidades de alcançar alguém. Então, aquela igreja apostólica, ela se torna sacerdotal, depois ela vai se tornar professoral, depois ela vai se tornar profissional. É assim que surge a profissionalização do clero. Por um movimento histórico, não por um mandamento cristão. Por um movimento histórico com equívocos e acertos, não por mandamento, porque o mandamento está aqui, meu irmão. Isso aqui é a palavra de Deus, imutável, que não carece de nenhuma correção, em nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma letra. E Paulo está lembrando a gente, ele está olhando para os líderes, e se você é líder, veja-se nesse texto, ele está dizendo assim, que Deus deu os líderes para a igreja com um objetivo. Ele deu os líderes com o fim de preparar os santos. Quem são santos, irmãos? Quem são santos, irmãos? Me ajudem. Quem são santos? Os santos são todos aqueles que por um ato monérgico de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus, são feitos santos pelo sangue de Jesus. São justificados em Jesus. Amém, gente? Então, ele está dizendo que a liderança é para pegar o novo convertido. Mas ele não sabe a Bíblia. Ele não conhece ainda João 3,16, amém, você vai ensinar para ele. Mas ele tem a principal chave interpretativa de todo o mistério bíblico. Ele tem o autor morando dentro dele. Tá para tu? Somente quem mora dentro daquele novo convertido que você ganhou na esquina ontem, somente quem mora nele é o autor da palavra. E mais, o autor de toda a vida. Ou mais, esse Criador de todas as coisas. Gente, o que nós temos que fazer como líderes é encontrar em cada pessoa seus potenciais, ajustando-os, direcionando-os, tirando-os da infância. Porque uma criança, ela pode não se comportar bem. Uma criança, que aí eu faço uma comparação com a criança na fé, tá? Uma criança pode não se comportar bem, mas eu vou dizer o seguinte para você. A mesma sequência e carga cromossômica de um embrião no seu útero mulher estará na vida de um velho de 100 anos, quando ele morrer. Toda a estrutura previamente preparada por Deus para que aquele novo convertido se torne tudo aquilo que Deus deseja que ele seja, já foi dada no momento da sua conversão. Não está desenvolvida, mas já foi dada. O problema é que a gente acha que como líder tem que acrescentar alguma coisa a essa estrutura. Não, o que a gente tem é ajudar essa estrutura a ser desenvolvida. Nós temos que ajudar essa estrutura a ser desenvolvida. É por isso que nós somos os que aperfeiçoam. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos colocados no corpo de Cristo para aperfeiçoar a partir do novo convertido. A partir do primeiro, você já tem que olhar para ele achando que ele vai ser outro plantador. Porque era assim que acontecia. O cara mal nascia para a fé,
Ele já ia. Sabe quem é que repete um pouco dessa ideia? E que eu admiro muito, que parece não ter sofrido muitas influências da profissionalização e, ao mesmo tempo, do clericalismo e da confiança no dom das pessoas. Eu não sei se tem algum assembleano aqui. E aqui também não é uma análise da completa teologia pentecostal assembleana, mas é muito interessante. Pelo menos nas épocas que eu me converti, eu me comparava muito, né? Eu comecei a abrir a boca para falar de Jesus, eu acho que com 1 ano e meio, depois que eu ia, tinha a convicção que não ia falar nenhuma bobagem, que eu ia estar articulando exatamente o credo reformado, com todas as letras, né? Como se criança se comunicasse com seu pai pequena, falando assim: ô pai, por gentileza, o senhor me daria a deferência de me dar um copo d'água gelada, não muito acima das minhas possibilidades, para que a minha saúde não seja afetada, nem pelo gelo, nem pelo calor? Guá. E é no guá que ela se comunica. Quem tem o Espírito Santo de Deus é capaz de refletir a glória de Deus, sem verbalizar tantas palavras articuladas, pelo simples fato de que o Pai habita nela, e o amor dela pela outra pessoa, e a confissão de que Jesus é o Senhor da vida dela, pode ser sim suficiente para levar multidões para a glória. Então, falando da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é diferente. O cara chega na sua casa: meu amigo, tal, Jesus, você está em pecado, e tal, e você quer uma vida nova? Quero, amém, 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 amém. Glória a Deus. No outro dia ele já está nos corres dele: irmão, vamos ali comigo? Aí já leva para ver ele pregando o evangelho, né? No segundo domingo já da conversão do cidadão. Quem nasceu na Assembleia de Deus aqui pode testificar do que eu estou dizendo, e eu não estou falando mentira. Na segunda semana o cara já está acompanhando, na terceira ele já vai dizer: vai, diz aí, homem, fala. Na quarta pode soltar o papagaio, pode soltar o tagarela, falando coisas sem nexo, confundindo tanta coisa ainda, mas o Pai já habita nele. Ele precisa ser aperfeiçoado, ele não precisa ser acrescentado por você. O problema é que o pastor acha que acrescenta a vida de Deus à igreja. Ou que o pastor acrescenta, o líder acrescenta a natureza renovada no novo convertido. Tu não acrescenta nada, rapaz. Ela já está pré-estruturada. A conversão é uma alteração total do ser. Jesus já deu eu chamaria de todo o sistema cognitivo espiritual para aquela pessoa. E eu vou lá aperfeiçoar. Aí sim eu vou ensinar: não, irmão, não é assim não, mas vamos lá de novo. Diz de novo, repete agora. Como é mesmo? Né? Não é Jonas 3,16, é João 3,16, tá? Não é Jonas, é João. Corrige aí, vamos junto. E nisso você passa nos interiores do Brasil, nos sertões do Nordeste. É o que você vê em todo vilarejo. É a casinha azul. Eu quero sugerir leituras para os plantadores, me permitam, eu sou muito afoito. Vocês têm que ler. O missiólogo anglicano chamado Roland Allen, que influenciou Leslie Newbegin. Roland Allen, quando ele vai falar dos métodos de Paulo para a plantação de igreja. Ele vai resgatar os métodos paulinos de plantação de igreja. E nós precisamos deles de volta. Qual é, gente, a sua tarefa? Qual é a nossa tarefa diante desse texto, igreja amada? Escuta só. A nossa tarefa é exatamente voltar a ser uma igreja organicamente apostólica. Aí eu vou dar alguns passos para você. Como fazer isso? Aí tem sempre a pergunta do plantador: mas como eu vou fazer isso? Me ajuda, como? Como? Eu vou dar algumas dicas. E aí entra um pouco da experiência de um plantador um pouco mais velho que vocês. De alguns, né? Talvez mais velho do que a maioria. Uma das coisas que eu fiz: destruir a enigmática, diabólica, louca ideia de que nós vivemos a realidade de dois mundos. Como se houvesse um mundo sagrado e como se houvesse um mundo secular. Preciso revisitar isso. Eu escrevi um artigo para acho que a revista
Cristianismo Hoje, lá atrás, acabei usando esse artigo para refazê-lo em um texto sobre os 500 anos da Reforma, um livro da Mundo Cristão. E eu fui analisar, gente, por exemplo, o conceito da santidade do trabalho na Bíblia e no pensamento judaico, cristão, de que a ideia do trabalho e o trabalhar, a mesma palavra hebraica usada para trabalho, é a mesma palavra usada para adoração. Me corrijam aqui os linguistas, avodar. Isso sempre esteve impregnado no pensamento do povo judeu. Eles sempre entenderam o papel deles na sociedade como importante. Aí surge um cara chamado Platão. Um cara muito bom. Um cara muito especial. Platão era um filósofo, na realidade, antes de Cristo. Ele viveu 4 séculos antes de Jesus. E Platão desenvolveu o seguinte conceito sobre a realidade. Platão vai dizer que nós somos apenas expressões incompletas e inacabadas de um mundo ideal perfeito. Ou seja, essa cadeira, para Platão, ela é uma expressão incompleta da ideia eterna do que seja uma cadeira. Então, Platão vai dividir a realidade no mundo da matéria e no mundo das formas. E ele vai dizer, então, que a matéria ela é pré-existente, ela já existe desde sempre. Ele contraria a ideia de que a terra era sem forma e vazia, Deus cria tudo do nada, né? A Bíblia diz que Deus cria ex nihilo, todas as coisas. Mas o ponto aqui que eu quero esclarecer para vocês é que Platão ele vai inserir dentro do pensamento cristão, por intermédio de Santo Agostinho, a quem Calvino recorreu para restaurar as doutrinas da graça, mas Agostinho, Platão vai dizer assim, presta atenção, esse mundo é mau. A matéria é má. Porque ela é uma expressão incompleta das formas perfeitas, da beleza perfeita, da justiça perfeita. Por isso que Platão dizia que o problema, o dilema humano, não era um dilema ético de fazer o certo ou o errado. O dilema humano para Platão era o quê? Era escapar da matéria e ganhar o mundo superior, o mundo das formas. Agostinho, que se converteram, um caba muito safado, muito mulherengo, muito bebedor, era alcoólatra, ele era devasso, ele se converte pela oração da sua mãe, insistente oração da sua mãe, e Agostinho ele vai estudar um discípulo de Platão, que era Plotino. Plotino, ele já era da era cristã, Plotino ele resgata esse pensamento de Platão de novo para a era cristã. A ideia de uma matéria má e de um mundo imaterial que seja bom. Aí o que é que Agostinho vai fazer? Ele pega esse pensamento de Plotino, mas ele pega também a ideia de uma teologia bíblica de criação, em que Deus diz que quando criou a matéria, ele disse que era bom ou ruim? Ele disse que era bom. Então, o simples fato de Deus, quando criou todas as coisas, disse que era bom, já contrariaria na raiz o pensamento platônico de que a criação material é ruim, e o pensamento do Plotino, que não tem nada a ver com Pluto, ele, entendeu? E nem é Platãozinho, é Plotino. Agostinho, então, ele vai fazer uma composição, ele vai fazer uma síntese que acaba se tornando muito perigosa para nós. Agostinho vai dizer assim, não. O mundo material é bom, mas o mundo espiritual é melhor. É aí que surgem as seguintes coisas que você vai ouvir de Agostinho. Outra coisa que eu quero ensinar você, rapaz, deixa de leseira. Começa a ter mente crítica sobre Calvino, sobre Lutero, sobre quem quer que seja. A única coisa que é imutável é a Bíblia, meu chapa. Para com isso. Todo respeito a Calvino, todo respeito a Lutero, a Zwingli, toda essa galera. Mas eles são homens, rapaz. O que eu estou fazendo aqui é uma crítica, com base nas Escrituras, em algo que entrou dentro do pensamento cristão e parece que não quer se desapegar. Olha o que é que acontece. Olha o que é que Agostinho vai dizer. Agostinho é o pai do pensamento de Calvino sobre as doutrinas da graça.
Sabe o que o Agostinho vai dizer? Agostinho vai dizer assim, olha, casamento é bom, mas o celibato é melhor. Porque celibato é coisa do céu, casamento é coisa da terra. Olha o que Agostinho vai dizer. Você sabia, você não sabia disso, eu vou lhe dizer hoje. Agostinho convenceu os padres da sua época a deixarem as suas mulheres e serem celibatários. Agostinho vai dizer assim, o arquiteto, o artesão faz um trabalho bom, mas o trabalho mesmo do céu é o de pastor. Construir casas é bom, mas o verdadeiro bem está em vir para a igreja adorar a Deus. E esquece o que Paulo disse na Bíblia, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A glória de Deus é restaurada em Calvino, muito bem comentada em John Piper, que é um novo teólogo, mas ainda está incutido na mente da maioria de nós que o verdadeiro vocacionado é o que deixou tudo para trás para ser pastor, porque ser pastor, aí sim, tempo integral e tal, e tal, e tal. E eu quero bater num ponto aqui para vocês, irmãos, e eu não estou aqui para brincadeira. Uma das grandes crises hoje no Brasil de plantação de igreja não é falta de vontade de homens e mulheres que queiram seguir os seus esposos ou família, sair de um lugar para o outro. Esse não é o grande problema. O grande problema, e Jake não me deixe mentir, o grande problema não é o animus plantandi, o desejo de plantar igreja. O problema é recurso. Sabe disso. Que recurso é dinheiro. Se eu chegar para Geizinho e disser assim, Geizinho, eu tenho 50 igrejas para a gente montar mês que vem. Eu preciso de R$2.000 para cada uma por mês. Para dar 2 salários mínimos para o obreiro. Tem? Tem 100 mil? Tem não. E eu quero dizer uma coisa para você. Quero lhe desafiar. Se você está esperando plantar a igreja à espera de recurso, você está atravancando o processo apostólico da igreja. Vá arrumar outra coisa para fazer. A vender picolé. Se você é remunerado só pela igreja, amém. É meu sonho de consumo. Talvez eu tenha isso daqui a uns 5 anos. Porque toda profissão é digna, é bela, é gloriosa, exalta o Criador. E ainda você ganha uma oportunidade. Serve de ponto de contato com pessoas que talvez nunca viessem à sua igreja. Voltando ao assunto, sem analisar o mérito, por que o lulopetismo tentacularizou-se no Brasil inteiro? Não é porque ficaram meia dúzia de metalúrgicos gritando na porta de fábrica, não. Aqueles metalúrgicos foram feitos mestres, foram feitos doutores, muitos foram enviados para as universidades, criando toda uma teoria social nova, dominaram a imprensa, dominaram as artes, dominaram as universidades e dominaram a América Latina por isso. Por uma razão, a influência policêntrica e não unicêntrica. A influência, eles copiaram o modelo apostólico. Vocês já ouviram falar nas SEBs, Comunidades Eclesiais de Base? Quem já ouviu falar sobre as SEBs? O pessoal de Sapé, mesmo sem saber, seus antepassados foram membros das SEBs, eram comunidades eclesiais de base, que eram formadas em áreas rurais e tudo mais, em que, a partir do pensamento de Paulo Freire, que eu tenho as minhas críticas, pessoas começaram a ser conscientizadas sobre o seu papel social. Mas nós não. Nós é assim. O técnico, coitado, pastor, porque está sendo remunerado pela igreja, o que é uma bênção, uma dádiva, e deve ter o melhor salário possível, se assim conseguir, se assim puder a igreja sustentá-lo, mas que isso não sirva de obstáculo para a plantação de novas igrejas no Brasil, pelo amor de Deus. Agora, esse cara que foi tornado profissional de uma igreja, de uma comunidade, ele agora é obrigado a bater o escanteio, cabecear, agarrar a bola, e o pior, mesmo fazendo o máximo que ele pode para alcançar
os interesses de toda a sua congregação, ele vai construir em torno de si uma multidão de críticos, porque quem não faz nada só sabe criticar o pastor. Quem está com a liderança da igreja, com a mão na massa, se sentindo enviada como apóstolos do rei, aí a coisa detona. Muito tempo para se trabalhar e muito pouco tempo para se reclamar. Esse é o desafio da liderança, que nós sejamos novamente uma igreja apostólica. Deus abençoe, irmãos. Obrigado aí pelo tempo de vocês.